Olá, colega médico. Parabéns pelo seu interesse na medicina da saúde. Hoje somos muito poucos médicos que desejamos uma medicina mais humana, resolutiva e curativa. Mas dentro de pouco tempo seremos muitos, pois a medicina da saúde é muito mais racional e coerente que a medicina ortodoxa. Se você chegou até aqui, provavelmente já és um médico interessado em não apenas curar o seu paciente, mas auxiliar a desenvolver ao máximo a saúde dele para que não fique mais doente. Daqui a poucos segundos vai começar a primeira aula do workshop A Medicina da Saúde. Esse workshop é composto por 3 aulas gratuitas que espero irão te ajudar a encontrar a prática médica que estás procurando. Assim que terminar esse vídeo introdutório, você terá acesso à primeira aula. Nos próximos dias, você receberá os links das demais aulas no e-mail que você cadastrou. Por isso, sugiro que você dê uma pausa agora nesse vídeo e verifique se chegou na caixa de entrada o meu e-mail confirmando a tua participação. Lembre-se que esse e-mail pode ter caído na caixa de spam, promoções ou lixo eletrônico. Se não tiver recebido o e-mail de confirmação, sugiro que faça um novo cadastro com um e-mail válido ou não receberá as próximas aulas. Aproveite que já estás no seu e-mail e marque contato@uronalzancan.com como confiável. Assim você sempre se mantém informado e não corre o risco de perder algo porque a mensagem caiu no spam. Eu te peço que utilize o espaço aqui de baixo para colocar o seu comentário e opinião sobre essa proposta da medicina da saúde. E assim faremos deste espaço um fórum de discussão sobre os caminhos da saúde. Agradeço o teu interesse e aproveito para te desejar uma super saúde. Fique agora com a primeira aula do workshop. Olá, colega médico. Que bom que você está interessado em conhecer a medicina da saúde. Nessas 3 aulas, você vai conhecer uma proposta de uma medicina mais resolutiva, mais gratificante, mais humana e mais rentável. Ela não é uma proposta empírica, pois está totalmente fundamentada nas mais avançadas evidências científicas. Eu te garanto que se assistires essas aulas, você vai mudar, se ainda não mudou, a maneira como vês a medicina. Acredito que esteja aqui o futuro da nossa medicina. Vou lhe apresentar o método que eu desenvolvi para impactar positivamente e desenvolver a saúde dos meus pacientes. Método esse que mais de 2.000 pessoas já aplicaram, inclusive muitos colegas médicos. Você vai aprender como melhorar a sua saúde, melhorando a sua qualidade de vida, emagrecendo, ganhando massa muscular ao mesmo tempo e, como consequência, aumentando a longevidade. E como faço para aumentar meus honorários e ser remunerado ensinando meus pacientes a alcançar níveis incríveis de saúde, dentro da condição de cada um, independente da idade, das limitações que esses pacientes tenham, aplicando a medicina da saúde. A medicina da saúde tem um foco no desenvolvimento da saúde e é baseada nos princípios fisiológicos e funcionais do organismo. A medicina tradicional foca no diagnóstico e tratamento da doença. É fundamentada na patologia. E é por isso que eu chamo ela de a medicina da doença. Enquanto na medicina clássica necessariamente tem o foco no combate à doença, a medicina da saúde atua tanto com o indivíduo doente quanto com o indivíduo saudável que quer ter mais saúde ainda. Durante esse workshop, iremos gradativamente esclarecendo e aprofundando esse conceito. Mas antes, eu gostaria de me apresentar e explicar a minha trajetória pessoal e profissional que me mudou e me levou a estudar e aplicar a medicina da saúde em mim e nos meus pacientes. Eu sou o Uronal Zancan, eu me realizei exercendo a medicina da doença, sou formado há 40 anos pela URGS, especializei-me em ortopedia e medicina do esporte, criei a maior clínica de ortopedia fora de hospital do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil. Trabalham comigo
na clínica 38 ortopedistas, além de médicos de outras especialidades. Nós atendemos 7.500 pacientes ortopédicos mensais e mais de 6.000 atendimentos fisioterápicos. Mas o que eu estudei e encontrava nos congressos não estava conseguindo me ajudar. Mesmo sendo um ortopedista de sucesso, eu não conseguia resolver os meus problemas ortopédicos. Vivia com dores ortopédicas, com problema de coluna. Tive uma hérnia de disco com 35 anos que acabou sendo operada. Tive uma segunda hérnia de disco cervical daí com 45 anos. Todos os colegas queriam operar, mas contrariando, resolvi tentar curá-la sem cirurgia. 5 meses depois, aplicando alguns dos recursos da medicina da saúde, estava sem dor e decidido, nunca mais terei dor no corpo na vida. E fiz as perguntas que poucos médicos fazem. Por que fiquei doente? O que é saúde? É possível desenvolver saúde para nunca ficar doente? É possível eliminar toda a gordura desnecessária e ao mesmo tempo ganhar massa muscular? Eu estava com 15 quilos a mais que eu estou agora. Como fazer para viver na mais elevada energia? É possível bloquear o envelhecimento? E são as respostas a essas perguntas que eu quero abordar nesse workshop. Mas antes de entrar na teoria, eu gostaria de mostrar o depoimento de uma senhora que participou de um dos meus grupos do Procer. O nome dela é Itagira. E prestem atenção como ela se refere aos remédios que os médicos dela haviam receitados. Eu fui criada na campanha, meus pais já eram fazendeiros de campanha. Estou bem onde eu gosto de estar, na verdade. Eu sou formada em artes plásticas, escultura e cerâmica. Trabalhei 27 anos no magistério. Eu expus durante um certo tempo, me dediquei bastante à arte, à música também. Agora eu me dedico mesmo aos cavalos, que é a minha paixão, sempre foi a minha grande paixão. Eu fui fazer um check-up, saí do médico com 5 medicações. Na verdade, era um kit velhice. Aí eu não me conformei com aquilo. Eu tomei durante um tempo toda a medicação e aí eu comecei a pensar que realmente eu não podia fazer aquilo. Eu nunca tinha tomado remédio. E eu fui procurar um caminho. Aí comecei a pesquisar na internet. E eu caí no Dr. Uronal, que falava que a gente pode ficar velho, mas não ficar doente. Eu disse, olha, eu vou fazer um curso para ser. E falei pro Luiz e o Luiz abraçou comigo. Isso foi o mais lindo de tudo. Eu tive o prazer de nesse período de 4 meses, eu baixei 10 quilos do meu peso. Deu um resultado magnífico. Eu não tive mais gastrite. Eu deixei algumas medicações, estou com uma medicação ainda. E agora eu estou me achando melhor, bem melhor de saúde do que há 10 anos atrás. A conscientização de não comer o alimento que vai fazer mal é a coisa mais importante que eu consegui para mim. A gente muda tanto, né? O modo de se alimentar é tão diferente. Eu entrei no mercado esses dias e eu digo, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso. Mas que história é essa? Mas eu precisava de tudo isso antes. Agora não preciso mais. Ele muda a vida da gente, na verdade. Tu não teme a velhice, que é uma das coisas mais encantadoras que eu vi. Tu não fica com medo de ser um velho doente e fica confiante que vai ter saúde. Isso eu acho que é uma das coisas que ele incute na gente. Eu acho perfeito você. É uma das coisas que apareceu para revolucionar o mundo. Foi muito presente o Dr. Uronal. Aliás, ele é presente. Primeiro curso à distância que eu faço. E tem gente que está no Piauí e sente que ele está perto também, não? Na verdade, eu acho que é uma segurança que ele passa.
A gente tem pessoas lindas que a gente é virtual, mas é uma amizade que está se solidificando, porque tu já está conhecendo a vida daquela pessoa, né? E às vezes está ajudando também, né? A ela não cair. A gente precisa das pessoas, né? Poderoso esse depoimento, não? Pois é isso que eu desejo para vocês. Muito mais do que ganhar dinheiro com a medicina da saúde, eu desejo que vocês consigam impactar o máximo de pessoas possíveis, transformando a vida dela e, mais importante, transformando a tua vida. E por que eu estou nesse workshop ensinando outros médicos sobre a medicina da saúde? Perguntam sempre, por que eu não sigo sem fazer alarde nesse mercado tão pouco explorado? Pois este é o meu propósito de vida. Eu acredito que é possível mudar a saúde no Brasil nos próximos anos. E sei que não será com a política. Eu acredito muito que o nosso trabalho dentro da medicina da saúde pode conseguir mudar os indicadores de saúde do Brasil. E esse trabalho eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Mas o que é essa medicina da saúde, vocês estão pensando? Isso é um neologismo, termo ainda não utilizado na literatura médica. E não deixa de ser um oxímoro. Oxímoro vem do grego, que é um paroxismo ou uma figura de linguagem que consiste de relacionar, na mesma expressão, duas ou mais palavras que exprimem conceitos contrários. Por exemplo, morto-vivo, silêncio ensurdecedor, ilustre desconhecido. Medicina é diagnóstico e tratamento de doença. Logo, não poderia haver uma medicina da saúde. Por isso, é um oxímoro. Mas vamos começar detalhando o conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de afecções e enfermidades. Baseado nesse conceito, eu utilizo 7 dimensões para a saúde em vez de 3. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. É possível. Mais do que isso, é necessário estudar esses recursos e todos os recursos para desenvolver a saúde em todas essas dimensões que se consideraram. Saúde é o funcionamento correto e perfeito de todas as funções do nosso organismo. Saúde é a nossa natureza. A doença é a falha desse funcionamento correto, comprometendo a saúde. Doença é perda de saúde. Se nós desenvolvermos a doença, só desenvolvermos a doença quando comprometemos e prejudicamos a saúde. Em vez de utilizarmos indicadores de doença, devemos passar a utilizar indicadores de saúde. Precisamos parar de focar na doença, entendê-la como falha de saúde e buscar ganhos cada vez maiores na saúde, para assim diminuir as evidências de doença. Para entender como funciona a medicina da saúde, quero revisar com vocês 8 conceitos científicos básicos. O primeiro é muito importante. A vida é medida pelos telômeros. Telômeros, como todos sabem, é a pontinha do cromossomo. Na hora da concepção, o telômero é bem comprido. E à medida que a célula vai se multiplicando, o telômero vai encurtando até chegar ao momento final. Logo, o telômero é a grande medida da longevidade. Mas o telômero não era utilizado como essa medida porque tinha algumas coisas que não eram explicadas. Por exemplo, a célula cancerosa se multiplica muito e o telômero não diminui. Algumas células cancerosas, inclusive, o telômero se multiplica exageradamente, o telômero até aumenta. E ninguém sabia explicar o que é isso. Em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para essas 3 pessoas.
A mais importante, no meu entender, é a Elizabeth Blackburn à esquerda, depois vem a Carol Graves, que trabalhava no mesmo laboratório da Universidade da Califórnia, e o Jacques Sostak. O que eles fizeram? Eles descobriram a telomerase que estava junto com os telômeros. Então, a telomerase é uma enzima que envolve o telômero. Quanto mais telomerase tem, mais o telômero está protegido. E quanto mais telomerase tem, pode acontecer até do telômero aumentar de tamanho. Diminuir de tamanho seria envelhecer, aumentar de tamanho seria rejuvenescer, que é o que acontece com essas células cancerosas. Depois desse trabalho da Elizabeth Blackburn e os outros dois pesquisadores, eu falo dela porque ela que é a fera dentro desse tema de estudo dos telômeros. Depois do trabalho dele, começou-se a medir a longevidade com muita propriedade, porque estudava a longevidade, o telômero, estudava também a telomerase. E a partir daí, os trabalhos científicos começaram a virem com grande intensidade. Se você colocar lá no PubMed a palavra telômere, encontraremos 19.810 trabalhos científicos. E só no mês de maio foram publicados mais de 100 trabalhos. Se colocarmos o termo telomerase, encontraremos 15.204 trabalhos. E no Google Acadêmico, que é mais completo, se nós colocarmos telômere, encontraremos 236 mil artigos científicos publicados e 2.670 só nos primeiros 5 meses de 2017. E colocando telomerase, encontramos 261 mil artigos científicos, mostrando a importância de entender e estar relacionada com todos os aspectos que vocês conseguem imaginar da medicina. Encontramos com tudo. O tamanho do telômero atualmente é o principal indicador e dos estudos de envelhecimento, o indicador de longevidade e dos estudos de envelhecimento. Na medicina da saúde que eu exerço, nós encontramos mais de 30 recursos comprovadamente realizados por evidências científicas do desenvolvimento da saúde com proteção e até com o aumento dos telômeros. Existem estudos relacionando o tamanho do telômero com os indicadores da saúde, provando que há uma relação muito íntima entre a diminuição da saúde, a diminuição do telômero, ou seja, o processo de envelhecimento. Todos vocês concordam que o envelhecimento possa ser retardado. Mas seria possível bloquear e, quem sabe, até reverter o envelhecimento? Foi feito um estudo no mesmo laboratório da Elizabeth Blackburn, que é na Universidade da Califórnia, coordenado pelo Jim Ornish. Jim Ornish tem um livro escrito em português, ele trabalha com uma dieta de nutrição. Não é das melhores dietas, mas ele trabalha. E eles fizeram o seguinte trabalho, eles pegaram homens com câncer de próstata de baixa agressividade, dividiram em 2 grupos, um grupo controle e um grupo de intervenção. Eu já falo o que é intervenção. E mediram, como esse pessoal tirava sangue para medir o PSA semanalmente, eles mediram o telômero e a telomerase desses 2 grupos. Do grupo de intervenção, em apenas 3 meses, todos aumentaram a telomerase. Ora, se aumentar a telomerase significa que o telômero está mais protegido, podemos afirmar com certeza que esses telômeros vão encurtar menos, já que tem mais telomerase. Concordam, né? 5 anos depois terminaram o trabalho. Depois de 5 anos, mediram o telômero do grupo controle. Todos, sem exceção, óbvio, do grupo controle, diminuíram os telômeros. Logo, envelheceram o que era esperado. Mas o mais surpreendente é que todos do grupo de intervenção aumentaram os telômeros. Se diminuir telômero é envelhecer, aumentar telômero é rejuvenescer, biologicamente rejuvenescendo. E quais foram as intervenções que eles fizeram para rejuvenescer os telômeros? 4 intervenções. Olhem só. Primeiro, melhorar os exercícios físicos. Segundo, melhoraram a alimentação. Terceiro, ensinaram meditação. E quarto, suporte grupo, grupos de apoio. Eles juntavam as pessoas 1 hora por semana para discutir saúde. Eram essas 4 intervenções. Olha, gente,
Quem de nós aqui não pode melhorar o exercício, não pode melhorar a alimentação, não pode começar a meditar ou não pode se encontrar para discutir saúde com um grupo de pessoas? Todos nós. E mais importante que isso, se vocês entrarem lá no PubMed, colocarem qualquer coisa que vocês querem colocar assim, telômero e sono, centenas de artigos. Existem mais de 30 recursos para diminuir o encurtamento do telômero e várias evidências que é possível aumentar os telômeros. As mesmas ações que aumentam os indicadores de saúde desaceleram e até bloqueiam o envelhecimento. Tudo na nossa natureza, no nosso organismo, está interligado. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é um tema meio que passou batido na minha formação médica. O cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o único que é o responsável pela vida. Como vocês estão vendo nessa imagem, o cérebro reptiliano está representado na cor verde. Ele tem a função de coordenar a vida. Todas as tarefas do corpo, tudo, batimento do coração, respiração, produção de hormônios, produção de enzimas, tudo é feito pelo cérebro reptiliano. Falou em vida, é cérebro reptiliano. O vermelhinho é o cérebro límbico. O cérebro reptiliano tem 200 milhões de anos e é assim chamado porque surgiu com os répteis e o nosso cérebro é semelhante ao dos répteis ainda. O vermelhinho é o cérebro límbico, surgiu com os mamíferos superiores, lá nos mamutes e tal, há 60 milhões de anos. É um cérebro primitivo também. E ele tem a ver com sentimentos, com emoções, com o espírito de manada, com o espírito materno, com gostar e com não gostar. E finalmente, há 1 milhão de anos atrás, surgiu o neocórtex. O neocórtex é a sede do pensamento, da destreza manual, a sede onde se acumulam os conhecimentos. E apenas 40 mil anos surgiu na frente do neocórtex o lobo frontal. E o lobo frontal, ele tem a ver com a vontade, com o planejamento, com a visão de futuro, com a consciência. A sede da consciência está ali. Muitíssimo importante para o nosso desenvolvimento. Mas quem controla a nossa saúde, quem controla a nossa vida, quem controla todo o funcionamento do nosso corpo é o primitivo cérebro reptiliano. E se você quiser investir na tua saúde, tu tem que estimular e impactar o cérebro reptiliano. Não adianta pensar, eu vou melhorar as minhas mitocôndrias. Não vai melhorar se o cérebro reptiliano não fizer esse trabalho. E ele tem essa primazia de controlar. Quando ele atua, porque ele tem dois objetivos fortes. O cérebro reptiliano pensa na reprodução, não é o nosso caso aqui, e na sobrevivência. E para sobreviver, ele está em dois focos, comer ou lutar e fugir. Ele é reativo, ou seja, ele responde aos estímulos do corpo. Por exemplo, quando nós colocarmos um gesso num braço, é ele que determina a restrição dos nutrientes que causa a atrofia muscular. Pois se não está sendo utilizado, não é preciso manter no estado forte que ele estava, por isso que é a atrofia. É assim que ele funciona. Tudo o que for subutilizado, ele promove a diminuição da função. E tudo que for superutilizado, ele promove o aumento da função. Temos que ter sempre em mente a função do cérebro reptiliano na análise de qualquer ação ou comportamento que envolva melhoria da nossa vida. E aqui entra o terceiro aspecto. A qualidade da nossa vida é determinada pela função mitocondrial. Nesta medicina da saúde, qualquer cansaço na realização de tarefas necessárias é sinal de doença. Não importa se nós fizemos plantão das 7 às 24 horas, temos que terminar o plantão com energia sobrando, mesmo que tenha sido puxado. Porque se está faltando energia, é porque temos mitocôndrias insuficientes para gerar essa energia necessária para aquela tarefa, seja qual for a tarefa. E agora a coisa mais importante,
É possível aumentar o número de mitocôndrias. É possível aumentar a capacidade funcional dela para gerarmos toda a energia que precisamos e ainda sobrar energia. A medicina da saúde considera que o cansaço, qualquer que seja, é a primeira manifestação de doença, ou seja, de perda de saúde. Essa medicina dispõe de inúmeras maneiras para provocar a mitocondrogênese, aumentando em várias vezes o número de mitocôndrias celulares. A deficiência mitocondrial acarreta todos os problemas de saúde. Os mais importantes são devido a esta falta de energia para reparar os danos causados durante o dia, às células, aos tecidos, leva ao aparecimento das falhas e das doenças estudadas na medicina da doença. Os trabalhos são bem claros em afirmar que o envelhecimento é inversamente proporcional à função mitocondrial. Quanto maior for a função mitocondrial, menor é o processo de envelhecimento. E aí começa a nos dar possibilidades de bloquear e até reverter esse processo de envelhecimento. Para nós médicos, talvez o mais importante é saber que a perda da função mitocondrial está relacionada à diminuição da capacidade mental e cognitiva. Nosso cérebro gasta 25% de toda a energia produzida pelo corpo, apesar dele pesar apenas 2% do peso corporal. A falta de energia cerebral é decorrente da falta de mitocôndrias. E para aumentar as mitocôndrias cerebrais, precisamos necessariamente aumentar as mitocôndrias físicas do coração e dos músculos. E por falar em músculo, a quarta coisa que eu quero conversar com vocês é a diminuição da massa muscular e da força muscular está relacionada ao aparecimento de todas as doenças. Na medicina clássica, a perda da massa muscular é considerada como uma consequência do envelhecimento. E diz ela, quanto mais velho, mais o indivíduo perde músculo. Na medicina da saúde é o inverso. O envelhecimento é consequência da perda muscular. E o ganho de massa muscular retarda e até bloqueia o envelhecimento, podendo chegar a aumentar os telômeros, ou seja, rejuvenescer. Junto com isso, devemos lembrar que a perda da capacidade cardiovascular respiratória é uma das principais causas de morte, é promovida pelo nosso cérebro reptiliano devido à permanente subutilização desta capacidade, levando inicialmente ao aparecimento das doenças cardiovasculares e agravando todas as demais doenças. Ou seja, se o coração estiver sendo subutilizado, o cérebro reptiliano promove uma diminuição do fornecimento de nutrientes para esse coração. Alguns dos recursos da medicina da saúde recuperam essa função e revertem os danos cardiovasculares já manifestados e podem até eliminar o uso de medicamentos, que é onde eu acho mais bárbaro esse processo da medicina da saúde. Sexto, todas as doenças não congênitas são decorrentes de uma inflamação crônica sistêmica. Essa inflamação é facilmente detectada em alguns exames laboratoriais. À medida que se utiliza os recursos da medicina da saúde para aumentar os indicadores de saúde e diminuir os indicadores de doença, há uma diminuição desses valores de inflamação e as doenças diminuem e até podem curar, como acontece com a hipertensão arterial, por exemplo. O envelhecimento está relacionado com a diminuição dos fatores de saúde. Os mesmos recursos que aumentam os indicadores de saúde são os mesmos recursos que retardam os indicadores de envelhecimento. Para aqueles que afirmam que não querem viver muito, os trabalhos são unânimes em demonstrar, e a nossa prática clínica confirma, que os indivíduos que vivem mais são aqueles que sofrem menos nos últimos anos de vida. Eu não só quero viver mais com muita saúde, como também não quero sofrer
no envelhecimento. E o oitavo, uma coisa importante, uma diferença importante da medicina da saúde para a medicina da doença é que os exames laboratoriais são analisados de forma individual e interpretados pelos seus valores ideais, enquanto que na medicina da doença eles são avaliados pela faixa da normalidade. Vamos ficar um pouquinho nesse tema aqui. Lembrando a definição de normalidade que nós aprendemos na estatística. Todo e qualquer dado estatístico de uma população é sempre distribuído pela curva de Gauss. Nesse gráfico que vocês estão olhando, a parte bem central seria a média da população. Se tirar um desvio padrão para a direita, mais um desvio padrão para a direita, nós vamos ter 2 desvios padrão. Aí inclui 95% da população. E desses 95%, nós temos lá para a direita 2,2% da população do lado positivo e 2,2% do lado negativo. A medicina da saúde interpreta os exames avaliando onde encontra o resultado ideal. Na medicina da saúde, nós olhamos lá para o 0,1 e assim, eu quero ser aquilo. A gente não quer ser normal. Em seguida, a gente analisa o paciente para saber quais recursos que ele pode utilizar para melhorar o seu exame de sangue, os seus exames de laboratório, para chegar no nível melhor possível. Espero, sinceramente, que você tenha se sensibilizado por essa proposta da medicina. Use o espaço abaixo, faça teu comentário, mesmo que criticando o que foi apresentado, pois ajudará outros colegas a se posicionarem também. Se você concorda com a abordagem até aqui, ajude-me a levar essa mensagem para um número maior de médicos. Na próxima aula, abordarei com um pouco mais de detalhes os recursos utilizados na prática para desenvolver a saúde em nossos pacientes, mas mais importante, em nós mesmos, e assim eliminar a manifestação das doenças. Assista o depoimento a seguir e tenha uma ideia prática sobre essa medicina da saúde. E eu te vejo na aula 2. Até lá, eu te desejo uma super saúde.